graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Mais uma vez convosco, o pastor Francisco Nazareno, que já custa esperar chegar às 20h30, quando está aqui na cidade, para correr aqui para falar com vocês. Desde os nossos irmãos que estão lá em Macapá, pelo aplicativo da FM, eles conseguem ouvir o programa. Os irmãos que estão em Tailândia, Breu Branco, Tucuruí, e aqueles que ouviram depois que a irmã Rosângela, aqui de Altamira, costuma ouvir o programa, gravar e posta no grupo Somente Crer, e todos que estão afiliados ao grupo, aonde tiver um zap, eles conseguem ouvir. Deus recompense a cada um dos nossos irmãos que se esforçam para que outros ouçam alguma coisa que pode ajudar a firmar seus alicerces, no qual eles estão seguros para crer que depois da morte tem a vida. E que quem estiver vivo na hora da vinda do Senhor não vai provar a morte, se estiver em Cristo. Então a palavra para colocar todas as pessoas no comando de Cristo. Nós vamos pensar hoje sobre o chamado. Pessoas chamadas por Deus. Eu tenho em mãos uma mensagem do profeta intitulada Homem Chamado por Deus. E, como vocês já sabem, nós queremos que vocês peguem suas Bíblias e acompanhem conosco a leitura na carta aos Romanos, capítulo 8, o versículo 28. Aos Romanos, capítulo 8, o versículo 28. Enquanto vocês estão procurando, eu estou me lembrando de um vídeo que eu vi de uma patota de humanos, diga-se de passagem, 100% ignorantes no campo espiritual, se juntando para, diz que, mudar a Bíblia. Até o nome da Bíblia diz que é para ser mudado. Porque a palavra Bíblia, que vem de biblos, é um conjunto de livros. E a nossa Bíblia tem 66 livros. E eles querem fazer um livro só, mais de 2000 anos depois da Bíblia escrita, e um livro que preencha os gostos das pessoas, como se Deus tivesse que se moldar ao gosto das pessoas. Você já pensou se o cavaleiro for andar montado a cavalo e o cavalo tiver vontade de ir para um lado ao contrário do que o cavaleiro quer ir? Aí ou o cavaleiro vai fazer de conta que não está vendo nada, deixar o cavalo ir para onde ele quiser, ou vai puxar dos freios nas rédeas e vai colocar na direção. Quanto mais, uma comparação tão pobre dessa, quanto mais se referindo a Deus, moldar a vontade dele de acordo com os caprichos dos homens. É muito pro meu gosto de pregador. Pois bem, já encontraram Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que coisa! Só o versículo em si já é uma grande mensagem. Todos podem parar um pouquinho e pensar comigo. Uma pessoa chamada por Deus, por decreto de Deus. Muitos são chamados, gravem bem isso, mas poucos são os escolhidos. Na mensagem, um homem chamado por Deus, na página 14, ela não tem número de parágrafo, na página 14,
eu começo assim. Irmão e irmã, esta noite, o que quer que você faça, o que quer que você pense, atravesse o Jordão com Deus. Vá em frente e separe-se e deixe o mundo para trás. Permita que Deus o treine para o seu próprio serviço. Nós estamos vivendo na véspera deste reavivamento, mas Deus está procurando, tentando encontrar corações. Olhe, ele encontrou um homem pelo nome de Paulo, um velho suposto fariseu, mas ele teve que surrá-lo antes que ele pudesse tornar-se um discípulo. Olhe o que ele tem feito ao homem ao longo das eras. Ele teve que tomá-los e bombear suas teologias para fora deles. E Paulo, tão logo viu a visão, não foi até Jerusalém, até Gamaliel, o grande professor que o tinha ensinado, por quem ele fora instruído. Ele jamais voltou a ele para consultá-lo. Ora, ele nem mesmo voltou a Jerusalém pelos próximos 14 anos. Mas ele desceu ao Egito, numa região de oração, numa reunião de oração ali. Deus permitiu-lhe escrever muitos livros do Novo Testamento. Está vendo? Deus está procurando homem. Ponto. Ele tinha alguém que ele queria para escrever aquele testamento assim. Ele simplesmente escolheu Paulo e apenas tirou toda a sua teologia fora dele. E Paulo diz que ele teve de esquecer tudo que ele alguma vez conhecera para aprender de Cristo. Ele considerou esterco. Ele jogou no lixo toda a bela teologia que ele recebeu do melhor professor de teologia que existia naquela época, Gamaliel. Agora, hoje é que eu queria saber qual seria o doutor em divindade, o teólogo que aprendeu aos pés do doutor fulano de tal, que jogaria na lata de lixo o seu aprendizado teológico para receber a Cristo. Pois bem, Deus hoje está tentando esvaziar-nos do mundo e fazer com que nós nos esvaziemos e sejamos homens e mulheres destemidos, que amem a Deus e que permaneçam com Deus e que atravessarão a linha de separação, o Jordão, para que Ele possa usar-nos para a sua glória. Deus está procurando homens que Ele possa chamá-los e eles ouvirem o chamado de Deus e Deus poder usá-los para cumprir a sua vontade. Mas a questão é, quando dizemos qual é o doutor em teologia que está disposto a lançar na lata de lixo o seu aprendizado teológico, por melhor que tenha sido o seu mestre, que não serve nem para ser engraxate de Gamaliel. Olha o desaforo. Os melhores mestres de hoje em teologia não servem nem para ser engraxate dos sapatos de Gamaliel, na teologia do Velho Testamento. E Paulo aprendeu daquele cidadão e considerou aquele esterco e atiçou fora para ganhar a Cristo. Mas os doutores mundanos de hoje, eles pensam, têm coragem de subir no púlpito da igreja e dizer que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Portanto, a igreja evangélica não deve padecer de homofobia. E o pastor deve, no púlpito da igreja,
Se tiver algum homem que queira casar com outro homem dentro da igreja evangélica, paciência, minha gente. Tenha santa paciência. Leia Romanos capítulo 1 e você vai ver o que é que está reservado para quem entrar por aquele caminho. Não é da nossa conta. Quem quiser entrar pelo caminho da homossexualidade, quem quiser entrar pelo caminho da traficância de droga, e a grande multidão que está entrando pelo caminho da religião, deixando os mandamentos de Deus da forma original, como Ele mandou, para seguir mandamentos de homens que são muito mais fáceis de seguir. Entre seguir o mandamento de Deus e o dos homens da ala modernista deste século, a diferença é do mesmo tamanho de fazer casa na rocha e fazer casa na areia. Se não é, eu estou falando o que aqui? Eu sei, eu tenho certeza que tem pessoas que ouvem a palavra original, fica dizendo, será que esse velho é doido? Entretanto, tem aqueles que ouvem e dizem assim, mas o mundo precisa de gente que tenha coragem de dizer a verdade. O que essa verdade vai provocar de reação no coração daqueles que ouviram com seus ouvidos, isso é entre cada um. Porém, a pergunta hoje é, quem é que sabe a diferença entre um homem ser chamado por Deus por decreto divino ou ser gritado por um púlpito de uma religião, dizendo Jesus está te chamando, e outros pegam até no braço dele, se arrastando até no altar e fabricam um prosélito daquilo? Porque aqui na nossa Bíblia está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o nosso Deus nos disse que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Começou a encaixar, não foi? Daqueles que o amam e daqueles que são chamados por seu decreto. Você acha que Deus, antes da fundação do mundo, iria baixar um decreto de chamamento de pessoas que não ia amá-lo? Que ia preferir o que a igreja dele diz do que o que a palavra diz? Isso não cabe na cabeça de quem crê na Bíblia, minha gente. O decreto divino baixado antes da fundação do mundo teria os nomes de seus escolhidos, seus predestinados, porque ele já sabia que quando a sua infalível palavra batesse no coração daquele que foi chamado por decreto, que antes do mundo ser formado, quando de fato essa palavra batesse no ouvido e no coração daquele que foi chamado por decreto divino, aquilo ia surtir efeito. E este vivente ia reconhecer que foi chamado, foi por decreto divino, não foi por vontade de religião de ninguém. Então quem foi chamado por decreto divino estará inclinado todo santo dia a se moldar de acordo com a palavra divina, com a vontade divina. Assim nós cremos. E assim nós pregamos. Não é o homem que se molda do jeito dele, ou do jeito da religião dele, e Deus ter que aceitar essa pessoa do jeito que a igreja dele chamou ele, fabricou ele, enfeitou, maquiou, ajeitou ele, daquele jeito Deus tem que aceitar. Não, senhores, não, senhoras, não, meus queridos e amados ouvintes. Nosso Deus disse em Isaías 66, versículo 1 e versículo 2.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Pois, ao verso 2, a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas. Eis para quem olharei, para aquele que está abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Não tem como tentar encaixar a coisa fora de lugar. Porque Deus chamou por seu decreto e ele sabia exatamente quem era que ia temer, que ia tremer, que ia ceder diante da sua santa palavra. Ou vai caber na minha cabeça, na minha ideia ou na sua, que Deus baixaria um decreto chamando as pessoas por seu decreto, que a nossa Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 4, que essa eleição em Cristo foi antes da fundação do mundo. Deus ia eleger pessoas antes da fundação do mundo, baixar decreto chamando essas pessoas, para depois a pessoa se recusar à palavra de Deus, diante da palavra de Deus, se recusar a fazer a vontade de Deus, porque a igreja dele diz que ele pode fazer assim assado. Desculpe-me a minha franqueza, minha falta de educação, minha aspereza, minha agressividade. Mas é um dever do verdadeiro pregador dizer a verdade para as pessoas. Tem que ser. Se você deixar de ouvir o que a palavra disse para ouvir o que a sua igreja diz, eu digo com todas as letras, você não foi chamado por decreto divino. Porque não cabe na minha cabeça que Deus ia baixar um decreto chamando alguém e que aquela pessoa, no dia que nascesse do ventre da mãe dele, tomasse conhecimento da Bíblia, do Evangelho, iria deixar de seguir o que Deus disse para seguir o que a igreja dele diz. Cabe na cabeça de quem crê na Bíblia Sagrada? Eu digo que não. Então, se nós encontramos na nossa Bíblia que o nome do Pai, o do Filho e o do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, e todos os homens que foram chamados pelo decreto divino no Novo Testamento, que começaram a Santa Igreja, batizavam as pessoas nesse nome. O nome do Pai, o do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E a nossa Bíblia disse 600 anos antes do Espírito Santo descer no dia do Pentecostes, que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e uns tinham sonhos, outros profetizavam e apareciam sinais do céu, e quando esses sinais forem vistos, todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. E quando o Senhor se manifestou para salvar os seres humanos, ele recebeu um nome. Qual é o nome do Senhor como nosso Salvador? O anjo disse para José, Mateus 1:21, tua mulher dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, todo aquele que foi chamado por decreto divino antes do mundo existir, quando esta palavra cai no coração dele, quando o nome de nosso Senhor Jesus é anunciado para ele, com certeza ele treme nas bases das suas crenças, ou dos credos, ou dos dogmas que o têm envolvido até agora, deixa tudo para trás
e se dispõe a atravessar o Jordão sem interessar se ele está derramando nos barrancos. Vai atravessar porque foi a ordem divina, foi o decreto de Deus e ele está pronto para obedecer. Te convoco agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, a deixar todo e qualquer credo que te impede de receber o teu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e procure o mais rápido possível que esse nome seja invocado sobre você para o perdão dos teus pecados, para que você receba o dom do Espírito Santo. Porque eu creio de todo o meu coração que o selo do chamamento daquele que foi chamado por decreto divino, não por credo, por religião, por ideia de quem quer que seja, foi chamado por decreto divino, o selo desse chamamento será o Espírito Santo nesta alma, nesta vida. Por quê? Se essa pessoa não teve o Espírito Santo nessa vida e foi para a sepultura, não levanta na primeira ressurreição. Se ele não tiver o Espírito de Cristo dentro dele ainda em vida, quando Jesus vier, ele não será transformado numa coisa eterna e subirá na primeira ressurreição. Deus lhes abençoe. Continue nos ouvindo de segunda a sexta, às 20h30, a palavra original. Se desejar conhecer mais de perto, Travessa Luiz Coutinho, número 990, bairro da Brasília, quarta, sexta e domingo às 19 horas. Deus lhes abençoe. E creia de coração, não é maldade do homem, é o dever de dizer para as pessoas a verdade. Por isso nós vamos ficar com o hino de encerramento a um dever.